Boa noite, alunos da Faculdade Serra Dourada, cursos de Direito e Odontologia. Mais uma interação da disciplina Gestão do Sucesso, comigo, professor Jackson de Oliveira. E hoje nós vamos trabalhar a temática Roda das Emoções. Tema da nossa aula de hoje, Roda das Emoções de Roberto Plutchik. E depois nós vamos ver que, a partir dessa teoria, vão se concretizar várias outras possibilidades de se identificar, a partir das rodas das emoções, o nosso autoconhecimento, a nossa roda da vida. É uma ação importante para que a gente possa identificar aonde nós precisamos melhorar no cotidiano das nossas vidas. E o objetivo da aula de hoje é compreender o pensamento crítico e a partir daí analisar, lembrando que essa criticidade ela vai partir do meu autoconhecimento, de como eu vejo os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E também como os outros me veem, justamente porque essa construção ela pode ser feita também por uma outra pessoa para que eu possa fazer a comparação entre as possibilidades da minha análise. O conteúdo é pensamento crítico e análise, e a partir da construção desse pensamento crítico e análise, a gente pode estar iniciando o planejamento de carreira rumo ao sucesso. A Roda das Emoções, de Roberto Plutchik. Ao longo do dia, nós experimentamos um grande número de emoções diferentes, mas nem todas as vezes nós somos capazes de identificar quais emoções realmente nós estamos sentindo. E esse psicólogo ele vem defender que as emoções mudam ao longo da evolução do ser humano, ou seja, ela pode se adaptar ao contexto no qual o ser humano está vivendo. E elaborou um recurso para facilitar essa identificação e o reconhecimento da compreensão e das complexidades das emoções. Então, agora, a gente fazer a seguinte pergunta: em que consiste a roda das emoções? A roda das emoções é um recurso gráfico em forma de flor. Na construção de Roberto, ele fez com 8 pétalas de diferentes cores. E também fez um modelo cônigo, para que se pudesse identificar as emoções. E a partir daí ele mostra como identifica as diferentes emoções e as relações que essas emoções se estabelecem entre elas e influenciam no cotidiano das nossas vidas. Como funciona a roda das emoções? A teoria da roda das emoções vai se basear em 3 critérios, que são tipologia, antagonismo e intensidade. Quanto à tipologia, as emoções elas se dividem em emoções básicas e compostas, ou seja, as emoções básicas estão situadas no núcleo central do círculo da roda das emoções e são alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, nojo, raiva e antecipação. O restante de emoções que aparecem são classificadas como emoções secundárias, ou seja, não estão no centro das nossas vidas. São emoções que estão mais ao longo das nossas ações diárias. Quanto ao antagonismo, as emoções elas se encontram situadas dependendo do seu grau de similaridade ou discrepância. Bem, o antagonismo, as emoções elas encontram-se situadas, vai depender do grau de similaridade e também da sua discrepância, né? Algumas antagônicas e outras não. Por exemplo, alegria, tristeza, antecipação, surpresa, nojo, confiança, raiva, medo. Quanto à intensidade, vai fazer referência ao eixo vertical da roda. As emoções básicas, elas apresentam diferentes níveis de intensidade que se refletem nas forças e ele vai marcando essas forças de acordo com as cores da roleta. Por isso, quanto mais próximo a emoção está do núcleo,
maior será a intensidade dessa emoção. E quanto mais longe estiver do núcleo, menor será a emoção. Quanto mais intensa a emoção, mais provável que a pessoa comporte-se conforme ela mesma. E como usar a roda das emoções? Para saber como trabalhar a roda das emoções, é imprescindível entender as classificações que Plutchik fez. Como foi mencionado anteriormente, encontramos 8 emoções básicas, algumas com maior e outras com menor intensidade. E a combinação destas dá lugar às chamadas emoções compostas, que podem ser formadas por duas emoções. E essas emoções compostas, ou que ele vai chamar de secundárias, fazem parte das emoções externas do desenho. A combinação das emoções básicas dá lugar a um total de 24 emoções, que ele vai dividir essas emoções. Então, estamos vendo aí que está tendo uma classificação de menor até maior intensidade com a quantidade maior de emoções. E ele vai classificar essas emoções em 3 diades diferentes, dando lugar a emoções menos frequentes. Tá? A primeira díade, ele faz uma construção em que ela fica composta pela combinação das emoções básicas localizadas ao lado. Por exemplo, alegria mais confiança igual ao amor. Alegria mais antecipação igual ao otimismo. Confiança mais medo igual a submissão. Medo mais surpresa igual a intimidação. Surpresa mais tristeza, decepção. Tristeza mais nojo, remorso. Nojo mais raiva, desprezo. Raiva mais antecipação, agressão. A segunda díade, que ele vai chamar de díade secundária, é formada pela combinação das emoções básicas com um grau de superação. Por exemplo, alegria mais medo, culpa. Alegria mais raiva, orgulho. Confiança mais surpresa, curiosidade. Confiança mais antecipação, fatalismo. Medo mais tristeza, desespero. Surpresa mais nojo, descrença. Tristeza mais raiva, inveja. E nojo mais antecipação, cinismo. E raiva mais tristeza, inveja. A terceira díade, ele vai chamar díade terciária, é o resultado da mistura das emoções básicas com 2 graus de separação. Alegria mais surpresa, satisfação. Alegria mais nojo, apatia. Confiança mais tristeza, sentimentalismo. Confiança mais raiva, dominação. Medo mais nojo, vergonha. Medo mais antecipação, ansiedade. Surpresa mais raiva, indignação. Tristeza mais antecipação, tá? E a partir do conhecimento básico sobre a roda das emoções, a gente tem que verificar para que serve as rodas das emoções. Nós temos que perceber que a roda das emoções é um recurso extremamente valioso que pode ser útil para diferentes propósitos em diversas áreas da psicologia e, consequentemente, em áreas que podem identificar nossas dificuldades e possam nos ajudar a vencer essas dificuldades. Facilita também a classificação das emoções de uma maneira relativamente fácil e visual, buscando simplificar um assunto extremamente complexo. Possibilita identificar as emoções de forma mais precisa e clara e estimula a compreensão das relações e inter-relações entre os diferentes estados emocionais, ou seja, promove a empatia e a compreensão das emoções alheias também. Pode ser útil para promover a detecção de eventos que desencadeiam as emoções, principalmente quando a gente quer lidar com a questão da ansiedade, dentre outras emoções. Ajuda na expressão emocional, pois facilita a atenção e identificação das próprias emoções.
aumenta a nossa capacidade de gerenciar e nos proporcionar condições de conduzir as nossas emoções, ou seja, é utilizado na psicologia educativa, na educação emocional, como ferramentas de aprendizagem. Quanto às emoções básicas, segundo a teoria psicológica de Ekman, existem 6 emoções básicas, e estas são surpresa, nojo, medo, raiva, alegria e tristeza. Estas emoções, elas seriam universais, ou seja, são emoções presentes em todas as culturas. No entanto, Plutchik, quando ele constrói a sua roda das emoções, ele identifica 8 emoções básicas, ou seja, que são emoções que estão presentes em todas as culturas. E ele defende que as emoções elas são positivas e também negativas entre si. Por exemplo, a alegria é uma emoção expansiva que resulta em um aumento de energia e é ativada por acontecimentos positivos. Então, a função da alegria é reproduzir aquelas ações que nos geram abertura, principalmente para as pessoas. Diferentemente do medo, que na psicologia é uma emoção de sobrevivência. Já vimos que o medo ele pode tanto nos bloquear, como também nos proporcionar situações que rompam com o negativismo. Ou seja, quando eu consigo quebrar o medo de alguma situação, eu vou estar tendo uma cautela que foi ativada por um estímulo que estava ameaçando a minha decisão. Então, a sua função é uma orientação para a proteção. O medo em tudo de si não é ruim em todas as formas. O nojo é uma emoção de sobrevivência que previne perigo, ou seja, é uma emoção ativada diante da percepção de objetos substanciais ou entidades ameaçadoras e tem a função de proteção através da geração de rejeição. A raiva é uma emoção que se conecta com a força e é ativada principalmente diante da frustração. Pode ser por uma decepção, quando um desejo, um objetivo é bloqueado por algum obstáculo. E a função da raiva é a mobilização de energia orientada para provocar uma mudança em uma situação que possa ser irritante, ou seja, desconstrução de um perigo. A surpresa é uma emoção que é ativada diante do inesperado ou imprevisto. E a sua função é justamente uma emoção de orientação, pois facilita os processos ligados à atenção e à exploração. A surpresa é uma emoção que é ativada diante do inesperado. Já vimos isso. A confiança é uma emoção relacionada com segurança e esperança. A antecipação é a emoção ligada à busca de recursos alternativos de forma prévia, ou seja, pode ser uma geração de expectativas que vai permitir a preparação e a função de poder explorar os ambientes. Agora que vimos, e mesmo que sucintamente, a teoria das rodas das emoções, é importante dizer que existem várias adaptações, como a roda da vida, a roda do autoconhecimento e até mesmo a roda das emoções com um formato bem diferente da que foi construído na originalidade por Roberto Pesnick. Então, agora eu vou fazer 2 perguntas para a gente poder continuar a nossa atividade. A primeira:
Agora vamos fazer a diferença em nossas vidas? Como faremos isso? Nós vamos construir a nossa roda das emoções. Aqui eu coloquei rodas porque nós vamos ver que a nossa construção ela não vai ser uma roda só ao final. Nós vamos construir 3 rodas de diferentes formas, mas no final eu vou falar sobre isso. Aqui nós temos uma roda da emoção. Observem que ela foi adaptada. E se a gente observar ela mais direitinho, nós vamos ver que ela vai se construir ou se constituir em uma roda de autoconhecimento, onde eu vou ter aqui questões por autoconhecimento, como autoconfiança, autoavaliação correta, autoconsciência emocional. Vou ter questões voltadas à motivação, vou ter questões voltadas para o gerenciamento do outro e também para o conhecimento do outro e autogerenciamento. Observem que nós também estamos mensurando de 1 a 10 cada um desses pontos. Vimos que o que está ao centro da roda, ou seja, o que está mais relacionado ao número 1, é o que nós temos menor intensidade. E o que está voltado mais à numeração maior é o que vai representar a nossa maior intensidade, certo? Então, nós vamos fazer esses 5 pontos detalhados para que a gente possa ter a perspectiva de autoanálise em cada um desses pontos de 1 a 10. Primeiro, quanto ao autoconhecimento. No autoconhecimento aqui nós temos 3 pontos. A autoconfiança, a autoavaliação correta e a autoconsciência emocional. Por exemplo, quanto à minha autoconfiança para desenvolver atividades relacionadas ao meu trabalho. Eu vou pintar aqui, tá? 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou identificar o meu nível de autoconfiança. Se eu tenho um nível de autoconfiança nas minhas atividades, ele vai ter uma mensuração alta. Agora, se eu tenho um nível menor na minha autoavaliação, eu vou ter aqui uma mensuração menor. A autoconsciência emocional está vinculado a como eu consigo me comportar diante de determinadas situações. Ou seja, como eu tenho consciência que certas atitudes podem me abalar emocionalmente. Aí eu vou também aqui fazer a identificação da mensuração a partir de 1 a 10 do nível de mensuração, certo? E assim sucessivamente. Quem acha que tem baixa autoconfiança vai marcar um número representativo baixo. Quem acha que tem autoconfiança vai ter um número representativo alto. Mesmo assim, com autoavaliação e com autoconsciência emocional. Segundo ponto, motivação. Orientação para a realização de uma determinada atividade, alcançar um objetivo em busca das suas metas. Se eu acho que eu tenho uma alta orientação para a realização, eu vou aqui fazer dentro da minha escala, pintando os quadradinhos até chegar no meu nível de mensuração.
Agora, não basta ter somente o objetivo, ter uma meta, mas qual o meu nível de iniciativa para alcançar os meus objetivos? Aqui eu vou identificar também aqui, dentro da minha perspectiva, mensurando de 1 a 10, qual é a nota que eu tenho para a iniciativa. Às vezes eu tenho meu objetivo, tenho minhas metas, mas não consigo ter iniciativa. Além da iniciativa, é importante também que eu tenha foco. Porque se eu não tenho foco na busca dos meus objetivos, não foco nas minhas iniciativas, observem que eu tenho aqui um problema a ser solucionado. Focar em uma determinada ação para que ela possa acontecer. No meu autogerenciamento, eu vou ter aqui o meu autocontrole e a minha confiabilidade. A que se refere o autocontrole? Por exemplo, como eu me comporto a partir de uma simples fechada no trânsito, como eu me comporto a partir de uma perca de uma venda no meu trabalho, como eu me comporto a partir de uma avaliação ruim de um cliente que eu atendi, ou como eu me controlo diante das adversidades. Aí eu vou fazer aqui a minha mensuração. Confiabilidade. Essa confiabilidade pode ser ações relacionadas diretamente ao meu trabalho e ao método que eu utilizo para atender os meus clientes, ao método que eu utilizo sobre a confiança nas ações que eu faço. Então aqui eu vou marcar sobre a confiabilidade do meu autogerenciamento, como eu gerencio as minhas ações, qual é o grau de confiabilidade que eu tenho. Lembro quando fizeram a matriz de SWOT, muitos colocaram lá que eram desorganizados. Então vamos ver agora como vamos lidar com esse grau de autogerenciamento. Conhecimento do outro. Aqui vai entrar questões como orientação do serviço. Se eu oriento uma determinada pessoa da minha equipe, qual é o grau de confiança que eu vou ter na orientação que eu fiz para que a pessoa possa desenvolver essas atividades corretamente? Aqui vai dependendo do grau de cada um, vamos fazer a pintura, tá? Empatia. Isso aqui tem questões de relacionamento. Mesmo ponto. Como eu acho que eu me relacionamento com... Como é o meu relacionamento com as demais pessoas que trabalham comigo, com a minha família, com o pessoal da classe. Aí eu vou fazer aqui de acordo com o grau de mensuração. Mesmo ponto na consciência organizacional. Qual é o meu grau de confiança a partir da consciência organizacional da minha equipe de trabalho, da minha família, dentre outros pontos que eu estiver analisando a partir do conhecimento do outro, ou seja, como eu me relaciono dentro de uma organização. Aí vai ter aqui a mensuração de acordo com a percepção de cada um. Quarto ponto, gerenciamento do outro. Aqui vai entrar a questão de liderança, influência social e comunicação. Como eu avalio a minha questão enquanto um líder ou enquanto eu tenho possibilidade de liderar uma equipe? Aí eu vou fazer essa avaliação de acordo com o meu grau avaliativo, de 1 a 10. Como eu vejo a minha possibilidade
de influência no meio social ou no meio em que eu estou trabalhando. Então observe que eu vou colocar aqui a minha percepção enquanto um grau de confiança. Vou analisar também o meu grau de comunicação. Como eu consigo me comunicar com os demais? Vocês acham que a comunicação está boa? Que a comunicação precisa melhorar em algum ponto? Mas eu vou aqui ter a minha avaliação ou a minha autoanálise a partir do gerenciamento do outro, como eu estou conseguindo me ver enquanto um líder, ou seja, questões de gerenciamento das demais pessoas que trabalham comigo. A partir daí, nós vamos fazer a nossa atividade do portfólio. Já vimos que como surgiu a teoria da roda das emoções, a partir dela estar bem direcionada, principalmente no primeiro momento, às emoções. Vimos também que ela passou por diversas adaptações a partir de diversas ciências, até mesmo como autoconhecimento, roda da vida e outras ações que é chamada. Então, a atividade do portfólio. Essa atividade é a sexta atividade que vai compor o nosso portfólio. Já disponibilizei para vocês na plataforma Blackboard os slides, que está com esse material, e também um arquivo do Word, onde vocês vão encontrar a roda do autoconhecimento, roda das emoções. Eu estou chamando de roda das emoções, onde nós vamos construir a partir do autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento nós vamos construir de três formas. Vai ser preenchido por mim, ou seja, cada um vai fazer o preenchimento a partir da autoanálise do seu autoconhecimento de uma roda. Nós vamos pedir para uma pessoa da família, essa pessoa ela pode morar comigo ou não, para que preencha também uma roda sobre a minha pessoa. E vou pedir para um amigo, pode ser até um próprio amigo da classe, ou um amigo mais próximo, que também preencha uma roda das emoções sobre você. Porque muitas vezes, e a gente vai acabar percebendo isso, como eu me vejo vai ser um pouquinho diferente da forma que as demais pessoas nos veem. No final de cada construção dessa, eu deixei um espaço lá para que sejam colocadas umas considerações. Pode ser dentro dessas considerações as dificuldades que as pessoas tiveram para identificar cada um desses pontos em você. Ou algum ponto a mais que queira colocar que não identificou aqui nas nossas rodas das emoções. Essa roda das emoções, elas podem ser adaptadas, acrescentadas outros pontos, mas o importante dessa atividade é que a gente possa identificar, a partir da minha autoanálise, onde eu devo melhorar no meu autoconhecimento, na minha motivação, no meu gerenciamento do outro, no meu conhecimento do outro e no meu autogerenciamento. A partir da construção também da roda das emoções por outra pessoa, eu vou poder fazer uma comparação de como eu me vejo e também de como as pessoas que convivem comigo me veem, ou como o meu amigo mais próximo me vê dentro desses critérios que foram colocados na nossa roda das emoções. E a partir daí eu posso refletir sobre a real necessidade de mudança ou não na minha vida. Lembrando que essa ferramenta ela é uma ferramenta poderosa,
para identificar essas dificuldades e também ter a possibilidade de mudança das dificuldades que eu encontro na minha vida a partir desse pequeno levantamento, certo? Por isso que sempre que fazemos uma atividade relacionada ao nosso autoconhecimento, é imprescindível que nós sejamos fiéis às respostas, certo? Então, meu muito obrigado. Sou o professor Jackson de Oliveira, tenho os meus contatos e nos vemos logo mais na interação para tirar algumas das dúvidas que porventura possam surgir sobre a construção do portfólio. Apesar de que aqui no material está bem detalhado o que é para fazer, mas qualquer dúvida estamos à disposição. Boa noite a todos e até a próxima interação.